Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. Neste episódio vamos falar sobre a minissérie Mare of Easttown, que está disponível na plataforma HBO Max, foi exibida também na HBO, né, no canal pago, e é uma série que está aí sendo comentada como uma das melhores de 2021, vai com tudo para o Emmy, com chances de conquistar vários prêmios. Essa minissérie é protagonizada pela Kate Winslet e é uma série policial, né, o gênero que está muito em alta, tanto nas séries como também nos podcasts, né? Os podcasts de True Crime viraram aí uma moda, faziam muito sucesso lá fora, aqui no Brasil também, a gente já viu algumas iniciativas, e na seara aí das séries de TV a gente vem observando um crescimento, né, dessas produções de histórias policiais, investigativas, e aqui a gente tem a Kate Winslet interpretando essa detetive que vai atrás do autor ou possíveis autores de um assassinato que acontece na cidade de Easttown. A Mary é justamente o nome da personagem da Kate Winslet. A gente vai falar sobre essa série com dois convidados que vocês que acompanham o Cinematório já conhecem. Primeiro vamos dar as boas-vindas a Ana Lúcia Andrade, que é professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, aqui em Belo Horizonte. Tudo bom, Ana? Oi, gente. Como é que vocês estão? Estamos aí, sobrevivendo à pandemia, né? Mas, bem, estamos bem com saúde, né? Esperamos aí que todo mundo que está nos escutando também esteja aí se cuidando. E a gente agora dá as boas-vindas ao Daniel Oliveira, que já tinha um tempinho que não falava com a gente aqui no Cinematório. Daniel, que agora está no Brasil de férias, mas está aí nas suas incursões acadêmicas em Portugal. A última vez que a gente se falou, inclusive, ele estava por lá, né, Daniel? Tudo jóia? Olá, Renato. Olá, Raquel. Olá, Ana. Muitíssimo obrigado novamente pelo convite. Sim, como o Renato disse, né, tô de férias do meu exílio acadêmico em Portugal. Acabei de terminar o mestrado agora há poucos meses ou poucas semanas. Parabéns! E estou aqui tentando sobreviver também no Brasil antes de começar, né, os próximos capítulos dessa jornada que é difícil que é viver em meio à pandemia e afins. É verdade. Bom, antes da gente começar aqui a nossa conversa sobre Mare of Easttown, fazer aqui só um breve convite para você que ainda não conhece o nosso Cineclube Cinematório. Entre lá no nosso site cinematório.com.br, clique no banner que está disponível aí na home do site, ou então, se você está ouvindo o nosso podcast através de algum aplicativo, temos o link aí também na descrição para você conhecer o Cineclube. Através dele, você apoia o Cinematório, nos ajuda a manter o site, a fazer mais podcasts e, de quebra, ainda recebe conteúdo exclusivo. Temos newsletters que são enviadas aos membros do Cineclube Cinematório toda semana, trazendo links para vídeos sobre cinema, outros podcasts, dicas de leitura sobre cinema também, e temos ainda dicas de filmes para você acompanhar nas plataformas de streaming e dicas nada óbvias, não são os lançamentos da semana não, são dicas de filmes e séries que eu e a Kel fazemos uma curadoria, né? A gente pinça ali nas plataformas que estão disponíveis aqui no Brasil, títulos que a gente julga interessantes, né? Que a gente gostou bastante, que não são desses mais badalados. Então, tenho certeza que você que está aí perdido nas plataformas, procurando o que assistir, se assinar a nossa newsletter, fazendo parte do nosso Cineclube, você vai ter boas sessões na sua casa, aí seja na Netflix, na Amazon, na HBO Max, enfim. Clique lá, conheça nosso projeto, você será muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso Cineclube e a gente já agradece de antemão a iniciativa, né, a vontade de querer nos ajudar.
Você também pode apoiar o Cinematório compartilhando o nosso conteúdo, compartilhando este podcast. Mande aí para os seus amigos, amigas que gostam de Mare of Easttown, para que eles possam ouvir aqui o nosso bate-papo, deixar aí uns comentários, né, para a gente estender essa conversa para depois do podcast. Mare of Easttown, a minissérie criada por Brad Inglesby, que está aí concorrendo ao Emmy, muito sucesso aí nos streamings, nas redes sociais, todo mundo falando sobre essa história policial que tem a Kate Winslet no papel principal. São 7 episódios ao todo, todos eles dirigidos por Craig Zobel. E essa série estreou em abril de 2021 e continua aí fazendo bastante sucesso, repercutindo bem nas redes, né? Aí na internet, muita gente realmente gostando e colocando ela como uma das grandes produções, né? Não só aí da televisão, mas incluindo aí como um todo, né? Produções audiovisuais, um dos melhores lançamentos de 2021. Kel, você concorda com isso? Para você, Mare of Easttown te surpreendeu, te deixou assim também, né, empolgada, vidrada ali com o que estava acontecendo nessa história investigativa? Sim, com certeza, me empolguei bastante. Acho que é uma série muito bem fechadinha nesse sentido de pensar como te captar a atenção, né? Como te deixar interessado pelo próximo episódio, principalmente porque te envolve num contexto de pessoas familiares, num contexto de pessoas que se conhecem muito bem, assim. Então, acaba que cria muito mais curiosidade exatamente por conta dessa familiaridade, né? Desse contato tão íntimo. E é uma tensão constante. E uma personagem que vamos tirar o chapéu, né? Que baita personagem. Com uma atriz que cada vez mais mostra pra gente o quanto que ela é tão competente, assim. Fiquei encantada com o trabalho da Kate Winslet. E acho que, sério, é uma das grandes personagens femininas, assim, pra se recordar, sabe? Porque tem muito desse peso, né, que ela carrega e ao mesmo tempo ser uma personagem tão bacana, assim, no sentido de que não é comum, sabe? Ela não tá pensando em agradar. Isso é muito importante para as mulheres. Personagens protagonistas que não estão ali para agradar, né? Ela é ela mesma, assim. Ana, e a sua opinião aí sobre suas primeiras considerações, né, sobre essa série? Também ficou aí, viu tudo, fez o binge watching, assistiu tudo de uma vezada só? Dentro do possível, né? Minissérie é muito bom porque dá para ter uma trajetória dramática dos personagens muito coesa, assim, né? E muito bem construída, né? E realmente, a Raquel falou tudo, é uma das grandes personagens femininas. Geralmente são homens, né, detetives, tem algumas séries que são mulheres, mas acaba ficando muito num lugar comum, assim, desses filmes de detetive, né? Como se só resolver o mistério fosse o mais importante, né? O whodunit, quem que matou. E ela não é isso, né? Tem as nuances de cada um daqueles personagens, ainda que não sejam muito desenvolvidos, né? Você percebe que eles não são escada para a trama. Eles tornam coesa mesmo a própria personagem principal e o drama do que está acontecendo ali, como que envolve todo mundo ali. Todo mundo é muito humano. E isso é um dos grandes pontos positivos. Você pegar todos os clichês do gênero e ir subvertendo isso na simplicidade aparente, né, da trama,
mas que revelam nessas nuances uma profundidade ali que é mais interessante do que a própria trama em si. É verdade. A Ana, que dá aulas de cinema, né, é uma grande conhecedora de roteiros cinematográficos. Acredito que todo mundo que ouve nossos podcasts tem mini aulas sempre que escuta a Ana falando sobre os filmes, sobre as séries. E o Daniel também já estudou séries de TV, também é um especialista na área. Daniel, suas primeiras considerações sobre essa série, te impressionou também a forma como ela é construída, como que esse mistério é desenvolvido ali ao longo, né, na verdade, desses 7 episódios? Sim, bastante, com certeza. Né, um pouquinho de, vamos chamar fofoca de bastidores aqui para os ouvintes também. Na verdade, né, eu gostei tanto, assim, na verdade, até esse momento, né, também em agosto, Mare of Easttown é minha série favorita, acho que é a melhor série de 2021, na minha opinião. E assim que eu terminei o último episódio, assim, acho que foi no dia seguinte, alguma coisa do tipo, eu fiz um bullying com o Renato, assim, falei, Renato, vocês vão gravar um podcast sobre Mare of Easttown? Se vocês gravarem, me chamam. E o Renato tá aqui para confirmar, porque eu falei, não quero falar. Tenho prints da conversa, quem quiser ver. Exatamente. Eu fiquei tão, assim, impressionado e tão impactado, positivamente impactado com a série, que eu meio pautei, assim, falei, vamos fazer um podcast sobre... porque isso, né, tudo que a Ana já disse, a Raquel também já disse, assim, assino prontamente embaixo, assim, e acho que tentando acrescentar, na verdade, complementar o que a Ana disse, que acho que ela vai direto no centro no alvo, assim, que é uma série sobre os personagens, acima de tudo, assim. Eu falo que uma série me pega primordialmente, primeira coisa que a série precisa ter pra me cativar e pra falar assim, eu quero terminar de ver isso, eu vou terminar de ver isso, não importa o que aconteça. É eu gostar dos personagens. Não que eles tenham que ser bons, ou ser agradáveis, ou ser bonzinhos, não é isso, mas tem que acreditar neles, eu tenho que sentir uma certa empatia, uma curiosidade, assim, por eles. E Mare of Easttown é puramente isso, assim, aqueles personagens são, como a Ana disse, são profundamente humanos, eles são profundamente verossímeis, você acredita naquela comunidade, né? E eu acho que um dos grandes... como a Ana disse, gira em torno de um grande clichê, uma grande forma que é o whodunit, né, uma investigação policial, né, e série policial é o que mais tem, talvez, na televisão, assim. Mas o grande diferencial, né, de Mare of Easttown, na minha opinião, o que, né, difere e destaca ela em relação a todos esses outros procedurals que eles chamam, né, da televisão, essa impressão que você tem logo de início, logo no primeiro ou no segundo episódio, você fala assim, nossa, tem um assassinato, ela tá investigando, mas ela conhece todos os suspeitos, né? Todos os suspeitos ou são da família dela, ou são amigos dela, ou são vizinhos dela, ou ela tem alguma história prévia, né? Então, assim, é uma investigação né, desde o início profundamente contaminada por todas essas relações que ela tem com aquelas pessoas, por todas as relações que tecem, que costuram aquela comunidade. Né? E a série é sobre isso, é sobre aquela comunidade, assim, sobre como esse crime, né, específico revela sobre aquela comunidade, sobre como aquela comunidade funciona, como revela sobre a vida daquelas pessoas, assim. E você se sente profundamente empático por todos eles, inclusive pelo eventual assassino, assim, pela família do assassino, né, no fim das contas, e sabe, e pra mim é isso, assim, do primeiro episódio, assim, quando eu fui percebendo essa verossimilhança, essa humanidade dos personagens, foi isso que me falou assim, nossa, eu quero ver, sabe? Eu lembro, no primeiro episódio, tem uma cena, e às vezes eu tenho isso com série, assim, tem uma cena ou um momento que me faz dizer assim, nossa, eu quero ver essa série até o final, não importa o que aconteça, assim. E tem uma cena logo no primeiro episódio, que é a cena que a Mare chega, a primeira vez que ela chega na casa dela, e tá lá a mãe dela, né? Ela mora com a mãe, com o neto e com a filha, e tem um primo lá também, alguma coisa assim. E ela chega, ela tira o sapato, ela bota o pé na mesa, o pé, sabe, com uma meia horrível, assim. Ela abre a geladeira, tira uma cerveja, pega uma comida nojenta de lata, assim, e enfia direto na boca. Eu falei, hã? Porque não é o tipo de cena que você espera de uma série policial, entendeu? Não é uma cena que tá exatamente acrescentando, adiantando, né? Não é plot, entendeu? Aquilo ali é uma cena... Qualquer pessoa que já morou com família, numa casa com muita gente, reconhece, entendeu? É uma cena que mostra assim, essa mulher, essa aqui é a família dessa mulher, essa aqui é a vida dela, isso aqui é como a dinâmica do dia a dia
a dinâmica familiar dela, entendeu? E isso diz muito de como a série vai funcionar e de como ela vai circular, né, pelos espaços né, da investigação e é muito humano, é muito verdadeiro, assim, é engraçado. A série tem muito humor, muito humor. Eu acho isso muito importante e Sim. Enfim, bom, a gente vai falar mais sobre isso ainda. Pois é, vocês começaram falando de personagens, né? E foi justamente isso que também me chamou muito a atenção, por ser uma série policial. Eu, quando vi os primeiros comentários, fiquei imaginando, cara, deve ser uma trama policial daquelas, cheias de reviravolta, que você fica, né, de queixo caído. Tem isso na série, tem reviravoltas, as coisas são bem desenvolvidas, né, no sentido assim, dessa escalada da investigação. Tem alguns momentos em que a série aproveita também desses clichês que a gente vê em histórias policiais, né? Por exemplo, da detetive ser afastada do caso, e geralmente quando isso acontece quando as coisas realmente vão começar a ser reveladas, né? Então tem tudo isso que você espera de uma série policial, de uma história policial, mas eu acho que na verdade a gente pode falar não de true crime, mas de true drama a respeito de Mare of Easttown. Porque, como vocês bem disseram, esses personagens são muito críveis, essa comunidade é muito bem representada, de você acreditar, né, naquelas relações. E a personagem principal é de uma complexidade gigantesca, né? Porque ela não é só a detetive, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é avó e mulher, né? Tem dilemas para lidar em todas essas esferas, e ela também faz coisas erradas, né? Você vai acompanhando ali, tem hora que você fala assim, peraí, isso que ela fez tá bem, assim, bem estranho, né? Você não concorda com o que ela tá, como ela está agindo em alguns momentos, apesar dela ser a personagem por quem você torce desde o início, porque ela está sofrendo muita pressão o tempo todo, né, da própria comunidade, porque a história já começa com uma garota desaparecida, depois vem esse assassinato, que vai ser o centro da trama, e a Mare já começa a série, você já a conhece exausta, né, de saco cheio de tudo isso. Ela, como o Daniel falou, ela quer chegar em casa, botar o pé na mesa e tomar uma cerveja, porque aquilo é muito difícil, né? Você se coloca no lugar dessa, meu Deus, realmente é muita pressão. E fora o drama pessoal dela, que a gente vai saber depois, né? Exatamente. Mas o legal é isso, porque você já vai ver essa mulher, que você já sabe, que é a Kate Winslet e tal, mas ela tá acabada, mal-humorada, impaciente, né, com aquele cigarro eletrônico, sem grana, e ao mesmo tempo que ela tem que lidar com as questões pessoais dela, que a gente vai ver que não são fáceis, ela tem uma preocupação social muito grande, então ela tem que colocar a si mesma em segundo plano para pensar naquela comunidade. Então ela se revela ao mesmo tempo também muito preocupada, muito compreensiva, humana. Ela falha porque ela é humana, ela não é aquela super heroína, ela não é aquela detetive foda, ela é foda, mas ela é humana. Exatamente. Né? Ela é boa no que ela faz, mas ela está corrompida pelos próprios sentimentos e pela bagunça interna que está dentro dela. Né? Exatamente. Só antes de passar aqui para a Kel, que você falou algo que eu estava pensando nisso essa semana, como que muitos filmes têm transformado, e séries também, transformado os personagens em super-heróis. Porque a gente está vivendo, né, viveu ou está vivendo essa era dos filmes de super-heróis. Então tudo assim tem que ser personagens que são extraordinários. Eu vi essa semana um filme com a Angelina Jolie, que está aí também na HBO Max, que se chama Aqueles que Me Desejam a Morte, que ela interpreta uma bombeira. Mas assim, é uma super bombeira. Sabe? Ela tem um trauma também. É um filme que seria uma história policial sobre pessoas normais também, mas tem cenas do filme que você fala assim, cara, é Lara Croft,
Não, sabe, não é uma bombeira, é a Lara Croft dos videogames. Enfim, Kel, fala mais um pouco, né, pra gente aí dessa personagem da Kate Winslet. E já aproveitando esse gancho que a Ana deu, desses dramas pessoais. Assim, gente, se você ainda não assistiu a série, vai ter spoiler, tá? Então, a gente nem vai entrar agora na questão da investigação policial, não. Mas temos que falar dos personagens e tem coisas que são reveladas sobre eles também. Sim, isso vai sendo um paralelo, né? Enquanto você está descobrindo a respeito da investigação policial, você também está descobrindo detalhes da vida dessa mulher e por que ela está tão sobrecarregada, né, emocionalmente, mesmo que reprima isso e vá passando por cima, né? Vá trabalhando, vá encarando o que tem que ser feito, como a Ana falou, essa responsabilidade que ela tem perante a comunidade, essa vontade de ajudar, né, de solucionar, mas a gente sente que ela está sobrecarregada, né? A gente sente o peso que ela está carregando ali, e isso aos poucos vai sendo revelado pra gente, assim. Então, essa questão do processo do luto, e não é um luto comum, se é que pode-se dizer que existe algum luto comum, mas é muito trágico, né? A questão ali que envolve suicídio. Sim. A perda de um filho, eu já imagino, assim, que seja algo, como ela mesma diz na série, né? Algo ali que nunca vai ser superado, assim, não tem nem nome. Mas a questão do peso da maternidade também, eu acho que a série trabalha muito bem, né? Principalmente com ela, porque você vê a culpa que ela sente, né? Que ela internaliza, a culpa de pensar se ela poderia ter feito algo diferente na criação dele, a culpa de pensar se foi por causa dela o que aconteceu, né? Ele ter se matado, enfim, muitas culpas. E a condição psicológica dele, né? A própria condição de como ele é, né? De como ele foi. Ela também se culpa por uma questão, se dela pensar se não é hereditário, de que de alguma forma isso foi passando, né? Inclusive dela. Porque o pai dela também se matou, né? E assim, tem aquela coisa do tratamento que ela conta pra gente, né? Ela tá contando, na verdade, pra psicóloga, que tentou vários diagnósticos, tratamentos, medicamentos, que alguns, inclusive, não faziam bem pra ele. Enfim, essa coisa, essa área cinzenta de não saber o que fazer enquanto mãe, sabe? Eu acho que ficou muito, muito bem trabalhado isso, porque é uma coisa que não se fala muito abertamente, sabe? Eu sinto que, bom, nas nossas bolhas, pessoas das redes sociais que eu sigo e tal, que tem um discurso mais progressista, mais aberto, que é mais feminista, falar sobre as dificuldades de ser mãe está sendo algo difundido. Mas se você vai, sabe, para o interior ou para as relações cotidianas nossas fora da rede social, isso ainda não é tão aberto assim, sabe? As mães ainda sufocam muito de seus sentimentos para poder passar uma ideia de que estão cuidando bem de seus filhos, assim. Às vezes elas estão sobrecarregadas, elas estão estressadas, elas estão odiando serem mães, mas não podem falar isso. Elas têm que seguir e fingir que tá tudo bem. E fingir que tá dando tudo certo, assim. E não só na personagem da Mary, eu acho que esse peso da maternidade difícil tá em outras personagens também, né? Sim, sim. De várias formas, né? De formas diferentes. São experiências de criação muito dificultosas. Então eu acho que um dos grandes méritos é isso. A própria mãe dela, a amiga dela, né? É um filme de mães, avós, filhas, pais, filhos, né? O tanto que é difícil essa relação geracional, ainda mais hoje. Eu acho que isso é o mais rico da série. Como que ninguém dá conta necessariamente, né? Ela pergunta sempre pra mãe dela como é que ela deu conta das coisas, e ela mesma não deu, ela também não tá dando, né?
Então isso é o mais legal mesmo. E uma cidade de muitas mães jovens, né? Eu queria tocar exatamente nessa questão, assim, eu tava ouvindo a Kel falar e esperando que ela terminar, porque exatamente, assim, eu acho, né, como o Renato falou no início, alguns anos atrás, assim, quase 10 anos atrás, na verdade, eu estudei exatamente roteiro para cinema e TV, e num curso que era uma pós-graduação que era muito focado em séries de televisão, né, porque é onde existe mais trabalho para roteirista hoje. E eu lembro até hoje, assim, nunca vou esquecer que tinha um professor, um dos meus principais professores, e falava assim, gente, roteiro, não importa se é cinema, se é televisão, todo roteiro tem 2 elementos, tema e estrutura. Tema e estrutura. Todo roteiro é isso, se você não acertar esses 2 elementos, você não vai construir, você não vai escrever um bom roteiro, assim. E o mais difícil, estrutura é uma coisa que você estuda e você exercita e você eventualmente vai, né, você consegue mecanizar ali essa coisa dos 3 atos e tamanho, duração, etc. Mas tema é uma coisa difícil porque você só descobre o tema das suas histórias muitas vezes quando você termina de escrever. Aí você tem que voltar a escrever tudo de novo, assim. E é difícil você ter muito claro, às vezes você não consegue nem... O roteirista não sabe muito bem qual que é o tema da história dele. E Mare, eu acho que ela tem o tema dela é bastante claro e ele, né, o final da série amarra esse tema muito claramente, assim, muito fortemente, porque para mim a Mare é uma história sobre, né, não importa quanto uma mãe ame seu filho, né, ela sempre vai encontrar um limite do que ela pode fazer por esse filho, existe sempre um limite do que ela pode fazer por esse filho, né, e isso tá na história da Mare, claro, né, é o arco, né, central da série, da minissérie, e o principal, né, arco dramático ali, mas também tá na história da melhor amiga dela, né, em como a série vai terminar, tá no arco da Erin, né, Erin McManaman, eu não vou lembrar o nome dela direito, mas é a Erin que inclusive é a menina que morre, assim, né, porque ela morre num certo sentido, de certa forma, porque ela tá ali lutando pelo filho dela, assim, porque ela quer fazer aquela cirurgia do ouvido do filho dela, assim. E além de ser uma mãe adolescente, né? Sim, e são todas mães adolescentes, na verdade. Se você pensar, a série não martela isso, e isso é outro mérito do roteiro, mas se você percebe a diferença de idade entre a mãe da Mare e a Mare, a diferença de idade entre a Mare e o filho dela e a filha dela, né, a diferença de idade da Erin, né, a menina que morre também, são todas mães, mulheres que foram mães muito jovens, assim. E eu cresci no interior, assim, acho que, né, a Kel também cresceu, isso é muito comum, entendeu? Eu morei no interior até os 18 anos, assim, eu tenho amigas que estavam comigo ainda no colégio, sabe, eu mal sabia, eu era bastante imatura, assim, eu era quase uma criança, e tinha amiga minha, colega minha de 15 anos, que já estava engravidando, entendeu? É algo, né, assim, vou falar infelizmente, mas enfim, sem julgamento moral nenhum, né, sobre essas meninas, sobre a decisão que cada mulher faz com o próprio corpo, mas é algo extremamente comum, principalmente no interior, e algo difícil, algo em certa medida até violento, assim, porque você mal conhece seu próprio corpo, você mal tem controle, consegue administrar a sua própria vida, e de repente você se vê responsável por uma outra vida, entendeu? E literalmente responsável, assim. E isso marca, né, profundamente essas mulheres, isso marca profundamente esse cansaço que a gente vê no rosto da Mare, aquela irritabilidade da mãe dela, entendeu? Aquela disposição de ficar muito super elaborando os próprios sentimentos. Essas mulheres não têm tempo para isso, sabe? Elas têm que criar 1, 2, 3 filhos, têm que criar os netos, né? E aí, além de criar os netos, igual a Mare, ela tem um trabalho, ela tem que descobrir quem que matou a menina, e ela tem que, sabe, se preocupar porque o ex-marido dela tá casando e quer morar do lado dela, assim, são 15 milhões de problemas acontecendo ao mesmo tempo, e elas não têm, né, tempo para elaborar isso emocionalmente dentro delas mesmas, assim. E aí que vem a questão toda da terapia da Mare, assim, que são cenas incríveis, né? A gente pode falar mais no podcast inteiro só sobre a performance da Kate Winslet nessas cenas especificamente. Mas, como o Renato falou também agora há pouco, eu gosto muito que a série ela toca em vários dos clichês, ela usa vários dos clichês das séries criminais, essa coisa dela ser afastada, e depois um dos pontos eu acho mais fracos do roteiro, mas eu falo assim, sabe, que é menos verossímil,
porque ela é afastada e depois, quando ela volta, ela é reintegrada, assim, super rápido, de uma forma super não muito explicada e não muito verossímil, mas assim, porque a série tem que andar pra frente, eu acho isso bom. Mas e tem essa coisa também de quando ela vai pra terapia, que poderia ser um grande clichê, o policial, e ela é meio durona, e ela vai chegar lá, e ela vai ser fechada, e ela não vai querer falar sobre os seus sentimentos. Eu adoro que não tem isso, entendeu? Ela chega lá e fala assim, eu quero voltar a trabalhar, o que eu tenho que falar pra você me deixar voltar a trabalhar? E ela abraça, assim, a terapia de uma forma até bastante rápida, e bastante aberta, assim, e acaba se tornando, em certa medida, quase algumas das melhores cenas da série, assim, e algumas das mais ricas. Sim. E é legal também essa questão, né, de ela abraçar a terapia, porque ela vê que tá fazendo bem pra ela, porque talvez se fosse dessa outra forma, né, de ser mais durona e resistente, seria um jeito de masculinizar ela, né, um jeito de... Porque tem essa coisa, né, nesses personagens homens que vão pra terapia, que resistem, que não querem, enfim, que tá sempre tendo essa resistência mesmo, essa negação de que é necessário se abrir, que não consegue também ter essa abertura, poder falar de seus sentimentos. E aí, quando ela já tem todo esse jeito dela, quando ela chega na terapia, que a princípio ela não acredita tanto, mas depois ela vai abraçando, isso é muito bom, porque se afasta dessa ideia desses personagens homens que a gente vê tanto, né, resistindo à terapia, assim, também. Então, não se associa a uma masculinização dessa personagem. É verdade. Sim, totalmente. E além disso, né, seria uma grande perda de tempo, assim, sabe? Porque a gente sabe, né, até pelo próprio arco dramático dela, que a gente vai perceber no final, que ela vai, em algum momento ela vai chegar ali, ela vai falar sobre esses sentimentos. Então, se tivesse esse momento inicial de resistência, seria um grande clichê, e dois, uma perda de tempo tão grande. E eu gosto, assim, no set da série, ela tem 7 episódios, é uma série que não perde muito tempo, entendeu? Não tem muita enrolação e não tem muita gordura ali. E muitas, esses clichês batidos, desnecessários, vamos colocar assim. Cada cena da série é fundamental, é essencial e é extremamente bem escrita, assim, tá ali por um motivo, e um motivo claro, e não enrola o espectador, entendeu? Não quer te fazer perder tempo com clichês ou bobagens que você já viu antes, assim. Sim, sim. E mesmo os momentos cômicos, né, que tem muitos momentos cômicos, eles estão completamente alinhados à trama, eles dão um certo respiro pra gente também dentro da tensão que é a vida da personagem, e a vida é assim, a vida não é só um horror, né? Aquela cena da mãe que no velório da amiga o marido revela que teve um caso com a mãe dela. E a primeira vez que você vai ver a Mary rindo, né? Você vai vendo a relação dela com a mãe, com a própria mãe, que é muito rica também, com a filha, com a amiga, e ela como investigadora e amiga e mãe, e tudo isso está junto. Não é uma parte separada. Por isso que a terapia é tão importante também para ela. Porque é o lugar que ela tem pra ela mesma. Até o clichê que seria o parzinho romântico, isso fica em segundo plano, porque ela tem que se resolver como pessoa, né? E dar conta de todos esses personagens que ela tem que atuar na vida, né? Como mãe, como avó, como detetive, como tudo. Sim, sim. Exatamente, assim, e que, né, eu citei logo na primeira fala, é uma coisa que eu queria reforçar, eu queria falar muito a respeito, que isso que a Ana disse do humor, assim. Eu acho incrível o humor na série, como o humor na série é bom, como ele funciona e como ele é presente, assim, né, a Ana citou esse exemplo da cena do velório, que é genial, mas eu acho que a minha cena favorita da série inteira, talvez seja a cena do sorvete. A cena em que a mãe dela, que é a Jean Smart, que é uma atriz sensacional, uma grande atriz da televisão norte-americana, quem já viu 24 Horas, viu Watchmen, viu Fargo, conhece a Jean Smart, sabe que ela é uma excelente atriz, assim. E, né, é uma cena que você fica talvez uns bons minutos ali entendendo que cena é essa, o que tá acontecendo. Ela abre a geladeira, ela tira aquele saco de ervilha, na verdade, e você fala, o que é isso? Por que eu tô vendo isso? E é uma cena tão excepcional, porque é uma cena, ela é extremamente engraçada, ela é uma cena cômica, mas ela tem suspense a cena. Ela tem uma reviravolta dentro da estrutura da cena. Ela tem surpresa, ela tem
né? Ela tem aquela coisa da ação, quando a menina vai, a ex-namorada da neta vai atropelar ela. Existe uma estrutura dramática e audiovisual, inclusive de direção de mise-en-scène, que é impecável, assim. E isso é um dos elementos que eu acho que pra mim, é um dos melhores elementos da série, assim. Porque eu acho que essa coisa como a gente falou, a série policial, né, é um dos grandes clichês, ou um dos grandes gêneros, talvez o principal gênero, né, da televisão, especialmente a televisão norte-americana. E aí teve, alguns anos atrás, né, teve uma revitalização, né, desse gênero quando houve o True Detective, assim, que a primeira temporada de True Detective eu realmente acho uma grande temporada, uma temporada excelente, tinha vários méritos. Obra-prima, muito bom. Mas aí estabeleceu essa coisa da série, que eram dois homens, e era super sério, era sombria, e era filosófica, e era tudo, né, tudo muito subtextual, enfim, era tudo muito bem feito, né, mas era aquela coisa super, que se levava o tempo inteiro, True Detective se levava 120% a sério, assim. Né, era tudo extremamente sombrio e tenso e macabro e depressivo, etc. E é isso que a Ana falou, assim, sabe? A vida não é só isso, a vida não é só uma coisa. E eu vejo que tem muitos roteiristas e muitos diretores, inclusive não só na televisão, mas no cinema também, que às vezes acha que para ser levado a sério, para você fazer uma grande obra, um grande filme ou uma grande série, você tem que ser... Tudo tem que ser muito introspectivo e tudo tem que ser muito não dito, e os personagens têm que ser sempre muito sombrios, introspectos e não falar, e não pode ter qualquer mínima fagulha de humor vai banalizar ou vai diminuir o filme ou a série. E o Mare of Easttown entende que na verdade é exatamente o contrário, que na vida, assim, sabe, você tá investigando, sim, uma menina que morreu, uma menina que foi assassinada de forma brutal, mas, sabe, de repente, sei lá, alguém vai soltar um peido, entendeu? E, sabe, alguém vai ter uma bobagem, alguém vai falar uma coisa que não deve, ou você vai escorregar e vai cair de um jeito ridículo. Uma coisa não impede a outra, e as coisas coexistem de uma forma que nem sempre é coerente, assim. E os roteiros e a direção também de Mare of Easttown, eles amarram todos esses elementos da vida, todos esses aspectos, às vezes, meio incongruentes da vida, de uma forma muito natural, muito verossímil, assim. É verdade. Você citou aí cenas que são realmente memoráveis, né? Essa sequência toda aí da avó lá quando a ex-namorada chega na casa, é realmente muito bem arquitetada. E eu estava pensando aqui também que um outro aspecto que amarra essas personagens, né? A gente comentou aqui sobre a questão delas serem mães jovens, mas também as relações difíceis com os seus pares, né? Com os homens, no caso aqui que eu estou falando. A relação difícil com o pai, com o ex-namorado, com o chefe. Então você tem esses personagens homens, né, que têm uma desconfiança muito grande sobre eles, né? E o filme, a série vai te apresentando esses diferentes suspeitos, né? Você passa a desconfiar do ex-marido dela, você desconfia do padre novo da cidade, né? O diácono. Você desconfia de todo mundo. Tem muitos poucos homens ali que você não levanta suspeitas, né? E cada final de episódio ele te deixa uma pulga para um personagem, como é o clichê dessas séries mesmo. Sim. Só que, geralmente, nessas séries que são mais convencionais, é só para te enganar mesmo, você já até sabe. Esse não, você nunca sabe para onde vai. Até o último minuto, no último episódio, você ainda tá desconfiando de uma coisa e vem uma outra. Não é para te surpreender. É porque tem uma lógica interna que é mais importante do que surpreender o espectador. Né? Dentro disso que ele está querendo narrar, que não é só um crime, mas o que está por trás dessa comunidade, dessa família, dessa coisa aparentemente tranquila e que tem um viés à la Twin Peaks, né, que todas essas séries vão ter. Sim. Né, essa coisa de quem matou Laura Palmer para revelar o submundo ali, e geralmente são revelações muito mórbidas e muito surpreendentes. Esse não, é um caso que a figura teve, coisas que poderiam acontecer realmente,
né? E a questão do Guy Pearce, que eu acho estranho, eu acho isso também uma coisa legal dentro dessa ideia de surpreender o espectador, porque fora ela, é o ator talvez mais conhecido ali, né? É. Então você não imagina que ele vai ser só o parzinho romântico, né? Sim. E ele fala logo no início que ele chegou em setembro, e aí já tem uma figura que desapareceu antes. Pelo clichê do que você está acostumado, você fala, ih, só pode ser ele, né? E ela ainda fala, e ainda não tem nenhum cadáver no seu quintal? Né? Vai dando uma pista falsa, brincando com esses clichês a que a gente já está acostumado. Então ele se torna o primeiro suspeito por convenção antes de acontecer o crime. Exato. Você nem sabe o que aconteceu. E isso é uma pista falsa boa para tirar a gente desse lugar comum. Daquilo que a gente está acostumado a ver, a gente vai sempre querendo dar um passo à frente, tentando imaginar o que vem pela frente, e a série vai surpreender porque ela vai dar a volta nesses clichês. E é isso que é o mais interessante, que eu acho. Mas vocês não acham que algumas dessas pistas falsas não enganam o espectador? Não são plantadas ali para levar a gente a acreditar em alguma coisa que depois o roteiro muda ou deixa de lado para poder levar para o que é realmente a conveniência do roteiro? Mas talvez só no caso do namoradinho. Né? No namoradinho lá da Erin, que eu acho um pouco forçando a barra. Uhum. Porque ele já é desagradável desde o início, né? Mas é uma coisa interessante aquilo, porque você fica achando que ele é desagradável, que ele deve ser o assassino, mas ele é uma pessoa desagradável. Ele trata os pais dele igual um lixo, ele trata a namorada dele igual um lixo, né? Os pais dele têm medo dele, né? Ele dá ordem para os pais dele e tal. Então você vai vendo que ele não precisa ser um assassino para ser um lixo. Ele já é um lixo naquela comunidade. É foda isso. Né? E até fica uma coisa meio assim, por que ele é desse jeito, né? Porque os pais, aparentemente, o tratam bem, né? Acolheram lá o filho da Erin. Ele não tem uma família problemática como a própria Erin, que tem um pai agressivo, né? Então fica uma coisa assim, por que esse menino é desse jeito? Mas tem essa coisa, né, de uma falta de perspectiva que eles têm ali um pouco naquela cidade, as drogas, todo mundo ali tem alguma coisa, tem a questão da droga, é muito forte no filme também, se você for pensar, né? Sim. E da falta de grana, essas meninas se prostituindo para arrumar uma grana. É verdade. Sem perspectiva. Ela fica feliz da filha ir embora dali, estudar fora. Ela queria ter ido embora dali há mais tempo, né? E isso é uma coisa muito da cultura americana, essa coisa de que você tem que ser um winner, né? Você não pode ser o loser. Uhum. E eu acho tão legal aquilo, porque é um negócio que aconteceu há anos atrás, um time de basquete que Lady Hawk. Que ganhou, e ela entra mancando ali naquele negócio, né? Toda fodida. E ela não tem o menor orgulho disso. E é a pessoa que não conseguiu solucionar um crime há 1 ano. A gente vai entender que ela está ainda num luto mal resolvido com o filho, mas as coisas vão acontecendo e ela está querendo se superar e superar o pai, né? Porque o pai era um detetive também. Então tem essa coisa dela sabe, essa coisa da versão do pai, né, bem psicanalítica, que o pai se matou, que o pai é a figura que ela mais admira na vida, que morreu quando ela tinha 13 anos, né? E aí você vai entender essa mãe dela também, que é mais ou menos alcoólatra, que tem uns prazeres pequenos, como tomar um sorvete escondido quando não tem ninguém em casa, né? Que teve um caso e a gente vai saber isso só numa hora trágica também. E que é muito bacana, na hora que a Mer falha miseravelmente, né, que ela vai pôr droga lá na mãe do neto para ela poder ficar com a guarda, que também é compreensível que ela faz isso como mãe, não para sacanear a menina, Sim. mas ela tem medo de que essa menina não saiba criar o neto, né? Ela que era uma boa mãe, não conseguiu imaginar outra que é uma menina em reabilitação, né? E a gente vê ela nos flashbacks de uma forma terrível, né? Drogada, violenta.
E aí ela vai e a figura paterna que reaparece para ela, que vai ser aquele chefe de polícia negro, que entende ela e fala com ela, olha, se eu não te conhecesse, eu não ia deixar mais você ser policial, porque o que ela faz é muito sério, plantar uma prova, né? Mas ele entende, ele pede para ela devolver o distintivo e a arma. E aí, dessa segunda vez que eu revi, quando ela vai pegar o distintivo e a arma na gaveta, tem uma foto do pai com ela pequena. Pois é. Né? Então, e aí ela chora ali naquele momento, né? Tipo assim, pai, eu falhei com você, né? O pai não deu conta e ela tá quase não dando conta. Você tá vendo ela à beira de não dar conta daquilo ali. Sim. Isso é muito interessante. Essas relações, você fica mais querendo que ela resolva a questão dela do que o próprio caso. Né? Esse momento que ela é afastada, né, pelo delegado, é algo muito importante também da gente pensar, porque ela é mandada para terapia depois, e durante a terapia ela reconhece que ela poderia realmente estar atravessando períodos de depressão e não se deu conta ou negligenciou isso. Então, chamar a atenção para essa questão da saúde mental, né, que é muito importante, tem sido discutida mais na mídia, ainda bem, mas as pessoas, ainda de uma forma geral, deixam isso de lado, né, não procuram se cuidar. Cuida de um resfriado, de um machucado, mas não cuida da cabeça, né? Então, ali desse período que ela está na terapia, é muito importante, porque ela provavelmente fez isso sim, porque ela é mãe, estava preocupada com o neto, de ficar com a outra que não teria condições de cuidar dele, mas é uma atitude que alguém que está passando por um período difícil, né, e está com uma depressão, não está raciocinando muito bem, faz algumas coisas impensadas, assim, né? Não, assim, e isso que você está falando agora há pouco, ela meio admite, né, em algum momento ali que ela pode estar passando por um período de depressão, assim, e é meio claro para quem está assistindo que realmente ela tá, porque, né, é legal que a gente está aqui em podcast de cinema. Vamos falar então um pouco de como que todos esses sentimentos, essas coisas que a gente está falando aqui, são extremamente bem construídos até visualmente, né, pela minissérie, assim, por exemplo, aquele plano, né, final do episódio em que ela né, que o chefe dela lá tira ela do caso, né, e o plano final é o carro dele indo embora, assim, ela completamente, né, isolada e diminuída e pequena no meio da rua dela, assim, de pijama totalmente desgrenhada, assim, ela vive desgrenhada, né, o figurino dela é perfeito, assim, você vê como que você entende de cara qual que é o dia a dia daquela mulher, como que ela se enxerga, como que ela se sente por meio daquelas roupas, aqueles casacos meio julgados de qualquer jeito, aquelas roupas velhas que ela usa, assim, o cabelo, aquele cabelo mal pintado, que tem umas raízes que não devem ter sido pintadas há sei lá quantos anos, assim, e você percebe como que essa é a forma dela de lidar com essa dor, esse sofrimento, essa culpa que ela, né, com as quais ela vive, assim. Ela fala isso no momento da terapia, né, quando ela fala do filho dela, dos problemas, né, que o filho dela tinha, e ela fala assim, teve um momento que era tão difícil, e era tão fora do meu controle, e eu não sabia o que fazer, que eu tive que me desligar, assim. Sim. Que a única forma que eu encontrei de sobreviver foi de check out, ela fala, né, de falar assim, olha, de parar de acompanhar. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha o que fazer, então eu me desliguei, né, e claro que isso é uma culpa que ela carrega, mas também você vê que é um modo dela de lidar com uma situação difícil. É o mesmo que ela faz com esse luto dela. Sim. Né? Assim, ela tá carregando uma depressão e uma dor tão grande que ela meio se desliga da própria vida, ela se desliga da própria aparência. Ela mal penteia o cabelo, ela mal passa as próprias roupas, ela não deve comprar uma roupa nova há sei lá quantos anos, assim. E isso, claro, é uma forma de lidar ou de mascarar a depressão, né? E a série, o diretor, o Craig Zobel, né? E claro, também parado pelo roteiro e pela performance, né, sensacional da Kate Winslet, eles te mostram isso, né, eles não te explicam nada, né, eles não te diagnosticam, né, em detalhes, não te contam isso, eles te mostram isso. Sim. Você percebe, você vê, né, qual que é o estado de saúde mental daquela mulher e por que ela está tomando aquelas decisões, às vezes equivocadas, né, que ela toma. Eu acho que talvez a minha frase, meu diálogo favorito da série, e aqui eu acho que eu vou falar um spoiler, então se por acaso você está escutando o podcast e adianta o player aí,
que é no final, eu acho, é pouco antes do personagem lá, do parceiro dela, do Zabel, né, deles se encontrarem lá, a menina que foi sequestrada, e enfim, dele ser eventualmente assassinado, né, naquela cena deles antes, acho que é um pier, uma coisa assim, e ela fala, quando elas se despedem, eles falam assim, olha, fazer uma coisa excepcional é superestimado. Que talvez seja assim, a frase que alinhave e amarre tudo que acontece na série, assim. Né? Porque no final da série, da história, ela vai fazer algo excepcional. Ela vai solucionar o crime e ela vai prender o culpado. Mas ela faz algo excepcional e quando ela faz algo excepcional, ela destrói a vida, ela destrói a família da melhor amiga dela, assim. Que é a pessoa que, pelo que a gente entende da minissérie, é a pessoa que sempre esteve do lado dela. É a única pessoa que nunca saiu do lado dela e nunca abandonou e nunca questionou e nunca julgou ela de forma nenhuma, que sempre segurou ali a mão dela e segurou a onda dela nos piores momentos, sem julgar. E pra Mare, no final, fazer algo excepcional, solucionar esse crime, é destruir a vida da melhor amiga dela. Então, assim, essa ideia de que, sabe, ser excepcional, ou fazer algo excepcional, ser o melhor jornalista, ou ser o melhor policial, ou ser o melhor, sabe, professor no seu trabalho, fazer um trabalho excepcional e conseguir ganhar prêmios e ganhar um Oscar, ou etc, etc. Nada disso vai resolver os seus problemas de saúde mental, os seus problemas emocionais. Sim. Entendeu? E é por isso que o rosto dela, quando ela tem que ir lá prender o menino, é de uma dor, né? Não é um triunfo conseguir resolver o caso, não. Exato. Ao mesmo tempo, a própria amiga percebe que viver naquela mentira que ela estava se propondo a viver ia ser horrível para aquele menino. Aquele menino, só de ver a Mare, já sai correndo. Ele vai viver como culpado o resto da vida. E ali ele vai ter uma chance de se reabilitar, porque ele não é um criminoso, um psicopata. Isso é que é o mais legal, né? Ele cometeu um erro, assim como todo mundo comete. E é muito impressionante como o tempo todo eles ficam tentando poupar as crianças da realidade. Toda vez que eles vão conversar, saiam da sala, né? Fala com a filha excepcional, depois fala com ele também, o menino. Eles estão sempre saindo da realidade e, no fundo, ele tá ali o tempo todo sacando o que está acontecendo. E eles acham que ele ignora tudo. Então ali é uma chance também para aquela família se reestruturar. E o grande culpado, na verdade, é aquele marido que não soube segurar a onda dele e fudeu a família inteira, né? Desde da sobrinha até a própria família dele, né? Isso que a Ana falou, né, que eventualmente a amiga dela, né, da personagem lá, a Lori, né, ela vai talvez começar a aceitar, né, que talvez que era o que tinha que acontecer, mas ainda assim a empatia que a gente sente por ela, principalmente aquela cena do carro, assim, é inevitável. Se você concorda com a Mare, o que a Mare fez foi o certo, ela aplicou a justiça, ela fez o trabalho dela, mas quando a Lori grita com ela no carro, assim, é meu filho, entendeu? Meu Ryan, por que você não teve a decência, pelo menos, de me ligar, de me procurar, por que você não falou comigo antes, assim? E a Mare, ela tá tão, né, determinada ali, tão fixada no trabalho dela e fazer o trabalho dela bem feito, ela tem que ir atrás do suspeito e prender o suspeito, que ela toma essa decisão, é a decisão correta, mas quando você vê a melhor amiga dela gritando, assim, sabe, por que você não veio falar comigo antes? Por que você não deu pelo menos, sabe, esse direito, assim, você não deu essa, né, qual que é a expressão? Esse benefit of the doubt, esse benefício da dúvida, entendeu? De pelo menos me avisar antes, assim, e você sente isso, você se coloca ali no lugar daquela mulher. Mas a amiga também mentiu pra ela, pra proteger a família. E ela entende essa parte. Eu não acho que ela tá obcecada pra resolver a questão, não. Até porque é uma dor muito grande pra ela isso, eu acho. Porque ela tem que abrir mão do pessoal pela comunidade. E ela tá com uma dor ali de luto do filho também. É claro que ela entende aquela mãe. Ela acabou de cometer um crime por causa do neto. Ela plantou uma prova. Então ela entende esse erro. Ela entende que a amiga, inclusive, tenha mentido pra ela, né? Pois é, e vamos combinar que essa comunidade não ajuda em nada nas investigações, porque, assim, todos mentiram em algum momento. E aí é o meu problema com a série, assim, porque a gente tava falando das pistas falsas. Eu acho que em algumas dessas mentiras, as pistas falsas, elas não são boas, assim, elas não são muito coerentes, assim. Por exemplo, o Frank. Você descobre que ele mentiu. O Frank é o ex-marido dela.
Mas por que ele mentiu, afinal de contas? Isso fica no ar, assim, né? E uma coisa que me incomoda também é porque ela está fazendo o certo, que é investigar. Mesmo que sejam pessoas conhecidas, que seja uma comunidade, né, menor ali, uma cidade pequena, enfim, é o trabalho dela. Ela precisa descobrir isso, porque aconteceu um feminicídio, não aconteceu um roubo numa padaria. Isso é uma coisa muito séria. Então, eu me incomodo um pouco com o quanto que as pessoas, mesmo não estando envolvidas, elas mentem, assim. E elas não veem o quanto que é algo que precisa ser solucionado até para a proteção de outras meninas da cidade, sabe? Então, quando o Frank mente, né, que não conhecia, não tinha tido contato com ela, que tinha dado aula para ela uma vez só, mas que não tinha tido mais contato, enfim. Isso pra mim não desceu, sabe? Porque ao longo da série depois... Mas é medo. Mas medo de quê? As pessoas mentem. As pessoas mentem. Não, né? sim, mentem. Gente, as pessoas mentem, mas você está envolvido em um caso de feminicídio. Você mentiria num caso desses? Essa que é a questão. No caso dele, eu concordo com a Kel. Eu acho porque que no é diferente caso dele, do Diácono. O Diácono tinha um motivo diferente. muito sério pra mentir, porque ele tinha acusação prévia, né? Sim, a vida dele ia acabar. Ele ia ser condenado sem prova. Com certeza. Mas todo mundo teme ser um suspeito, gente. Ainda mais que ela é foda. A mãe fala isso com ela, né? Você é várias coisas que eu desaprovo, mas você nunca foi uma idiota. Então todo mundo sabe que ela é esperta. Ela liga as coisas muito rápido, né? Exatamente. Então, por saber que ela é esperta. Exatamente, saber que ela é esperta, que ela vai descobrir uma hora. Quem não tem nada a ver com isso, no caso o Frank, que não tinha nada a ver... Isso pra mim não desceu, gente. Sinceramente, eu acho que foi uma mentira plantada. E que, tipo assim, e deixa eu só finalizar o que também me incomoda. Além dessa questão, né, pra mim não faz sentido nenhum ele ter mentido naquele momento. É todo mundo achar que ela tava exagerando, assim, de chamar ele, de tentar descobrir o que aconteceu, acharem que ela não tava, que ela tinha que passar pano, digamos assim. Uhum. Então, isso me incomoda, assim, nesse caso específico, porque é como se as pessoas esquecessem o que aconteceu, sabe? Que uma menina foi morta, só pelas relações, assim. Então, você tem que tirar um pouco dessa noção de proteção de alguém que é próximo, porque, afinal de contas, uma menina foi assassinada e uma outra está desaparecida. Então, isso me incomoda. E algo que também eu já vou aproveitar e chamar, que eu acho muito legal, como esse final tem essa questão de uma criança, né? Então, é muito o que o Daniel falou. Não adianta, você vê que a Lori é uma mãe muito dedicada, é uma mãe carinhosa, é uma mãe que protege, é uma mãe que, né, tá ali pros seus filhos, e aí fica essa coisa, né, mesmo assim, esse menino ainda fez o que fez, né, ainda foi tomado por uma raiva, por uma vontade de proteger a sua casa, a sua família, né, a relação dos seus pais, e pegou uma arma. E foi atrás de uma outra pessoa com a intenção de matar. Por mais que, no final das contas, ele tenha, né, chegado lá e tenha, na verdade, acontecido aquele acidente, que houve uma briga, etc. A coisa foi meio que por acidente, mas a intenção dele não era uma intenção boa, né? Ele tava com uma arma ali. Não, mas ele fala que ele queria só assustar, né? Sim, mas ele pegou numa arma. O legal é que seu filho não queira pegar numa arma, né? Então, assim, a questão... no Brasil, o nosso governante, entre aspas, querendo armar a população. Pois é. Aí eu fiquei pensando que isso é ótimo no sentido de pensar, né, essas amarrações que a gente tá fazendo na questão da maternidade, na questão das relações, o quanto que elas também são, às vezes, imprevisíveis. Você, às vezes, pensa que conhece alguém e não conhece.
essa coisa das mentiras, né? De estar sempre tentando manter aparências e proteger crianças. Acho isso interessantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com mixed feelings dessa resolução, porque eu gostava mais... eu não consegui resolver isso na minha cabeça, porque eu gostava mais se tivesse sido o outro pai dele. Porque eu acho que, de certa forma... amortizou esse feminicídio em seu sentido social, sabe? Em seu sentido de pensar o problema social do assassinato de mulheres, que acontecem, na maioria das vezes, pelos seus parceiros, por pessoas com as quais elas têm relação muito íntima. Os companheiros mesmo, namorados, ex, maridos. E aí, eu acho que nesse sentido, sabe, pra mim, sim, deu uma amortizada, porque foi um acidente, esse menino só queria dar um susto, e assim, pra mim, retirou um pouco do peso enquanto problema social, sim, o feminicídio, isso sabe? É bem interessante pensar mesmo. E é uma série que, pra mim, tem muito peso de se pensar, assim, a diferença que é de você pensar essas mulheres, pensar a relação delas, estar junto delas, ver o tanto que elas estão carregando seus pesos, lidando com tantas questões. E quando você olha para os homens, você não sente tanto essa complexidade, sabe? O próprio Frank, o ex-marido, né, que é o pai do filho que se suicidou, que é o pai do filho da Mary. Ele não me passa nenhum tipo de problema, sabe? Nenhum tipo de peso. É como se ele já tivesse seguido em frente de uma forma muito, assim, muito desconectada com o que está acontecendo com a Mary, sabe? Que, afinal de contas, era a mulher dele, né? Eles enfrentaram isso juntos até um momento, assim. E em outros contextos, eu fico pensando assim, o quanto que muito desse peso também é o peso desses homens todos, assim, de como eles, sabe, eles lidam de maneiras completamente diferentes com as coisas. É sempre pela violência ou pela negligência, sabe? Nunca tem um envolvimento, de fato. Pelo menos é o que eu sinto, assim, dos personagens masculinos. E também tem... né, essa coisa, igual eu falei, da violência, da negligência. E eu acho que o único personagem que a gente se sente mais próximo mesmo, e que a gente vê uma certa abertura de vulnerabilidade, é o personagem do Craig, o Zobel, que é o parceiro, o Zabel, que aliás, esse sobrenome é o mesmo do diretor, né? O diretor é Zobel e o detetive é Zabel. E ele é Zabel. Mas assim, precisamos falar sobre Zabel. Pois tá? E aí eu só vou finalizar. Vamos só amarrar essa questão, que agora é o lado B do podcast, o lado né? B, agora é hora de falar dos problemas. E aí é o único personagem que eu sinto que tá fora dessa rede machista, sabe? Dessa rede de homens que oprimem, enfim, ele é um diferencial. O Guy Pearce também. E o Guy Pearce também, mas ele tá Gentleman. Assim, não, ele tá nesse âmbito do desconhecido, né? Ele chegou. Ele não tá na comunidade, ele não faz parte da comunidade. Mas ele fala que ele negligenciou o filho dele porque ele estava famoso com verdade, bem lembrado. Foi um pai ausente também. Sim. Então, e o Zobel talvez não tenha tido tempo pra gente descobrir algo podre. Mas enfim, a questão que eu queria dizer é essa, assim, sabe? De como que tá ali na série, né? Essa coisa da opressão mesmo às mulheres. Pela sociedade machista, até essa questão do feminicídio, mas que aí, pela escolha ali de quem afinal de contas, né, que como aconteceu o assassinato, eu acho que deu essa amortizada. Eu queria comentar que eu acho, essa fala da Kel, que eu acho que tem vários pontos interessantíssimos, assim, que até tocam questões que eu queria, inclusive, ter levantado em algum momento. Mas falando assim, eu acho que, de novo, são questões fundamentais
mas eu discordo da conclusão da Kel, de que a série diminui o impacto do assassinato, o impacto do feminicídio. E eu vou tocar aqui em algumas questões que eu anotei aqui sobre isso tudo que a Kel comentou. Eu acho, primeiro, o próprio termo, primeiro questão do termo, assim, feminicídio. Sim, a série gira, o inciting incident, como eles chamam lá nos Estados Unidos, né? O incidente inicial do plot, da trama da série, é um feminicídio, né? A série gira em torno do investigado de um feminicídio. Mas em nenhum momento a série usa o termo, ou toca no termo, ou discute a questão feminicídio. E por quê? Eu não acho que é porque a série ignora isso. Ignora que tá girando, né? Tá usando como... né, ponto dramático, como elemento dramático, um problema, um enorme problema social. Mas é porque a série se passa naquele lugar. A série se passa em Easttown, né? O título da série é a Mare. Né, tem dois elementos. Tem Mare, que é a personagem, a protagonista, e Easttown, que é a locação, que é o lugar. E assim, eu ouso dizer que em Easttown, qualquer um daqueles personagens que a gente vê, né, habitando ali a série, se você usar o termo feminicídio na frente deles, nenhum deles sabe o que é essa palavra. Eles desconhecem essa palavra. Isso é algo que não existe pra eles. É algo que faz parte do dia a dia deles, do cotidiano deles. Tem uma menina que sumiu, tem uma outra que morreu, provavelmente no mês que vem vai ter outra que vai desaparecer ou vai morrer, tem uma, na semana que vem uma outra vai começar a se prostituir. Isso faz parte do dia a dia deles, mas eles não têm ideia do que é esse termo feminicídio. Isso não faz parte do vocabulário, né, deles, assim. E eu acho que isso que é fundamental, que a série enxerga isso, né? Isso é um problema ali, mas eles não falam disso. Eles não sabem como lidar com isso. Eles não sabem enxergar isso não, como mais que um problema criminal, como um problema social. Isso é parte da trama e que torna a série tão rica, assim. Porque a série não é panfletária. Pra mim, eu discordo da Kel quando ela fala assim, eu acho que quando o Frank não é assassino, diminui a questão da discussão e da problematização do feminicídio, vamos colocar assim, porque pra mim, pelo contrário, eu acho que se a série se dispusesse a ser meramente panfletária, no sentido de se vamos falar de como do feminicídio como um tópico, topicalização, assim, e falar assim, olha, vamos contar essa história de como um homem mau, ou de como... Um mau é uma palavra simplista, mas como a história de um homem moralmente corrompido assassinou uma menina inocente, isso seria extremamente, na minha opinião, isso seria extremamente pobre dramaturgicamente. Seria verossímil, no sentido de que isso acontece? Talvez. Mas dramaturgicamente, seria, na minha opinião, infinitamente mais pobre. Porque eu acho que, no final das contas, na minha opinião, o Frank é o assassino. Ele é o grande responsável pelo que acontece. Né? As ações, as inconsequências dele... Peraí, que a gente tá trocando os nomes aqui. Que Frank é o ex-marido, é o pai, né? O Frank é o pai do Ryan, né? É o marido da Lori. Não, o pai do Ryan é outro. O pai do Ryan não é o Frank, não. Desculpa, é verdade, o Frank é o ex-marido dela. O pai do Ryan, na minha opinião... É o John. É o pai do John Ross. Na minha opinião, ele é o assassino, assim. Ele é o responsável por tudo que acontece na série, porque em consequência dele, o estupro, né, que ele, na verdade, que é o que ele faz, né, que ele comete ali, e todas as decisões extremamente criminosas e irresponsáveis que ele toma, é o que leva até o final, o assassinato final. O assassinato final é um acidente? Mas eu acho que é isso que torna a série tão... O roteiro dramático da série tão bom, porque é uma tragédia. É uma tragédia, né? Esse menino, o Ryan, ele tava ali tentando fazer o que? Ele tava tentando proteger a família dele. Ele tava tentando proteger a mãe dele. Ele tava tentando, de um jeito completamente equivocado ou despreparado, ele tava tentando proteger a integridade da mãe e a integridade da família dele como ele entendia ser possível. E a Erin tava tentando também proteger a família dela, tava tentando proteger o filho, esse filho que ela teve porque ela foi estuprada por um homem mais velho e que não tava querendo assumir a responsabilidade pela doença que o filho dele tinha. Então são duas crianças, basicamente, tentando defender a própria família, assim. Isso é uma tragédia. E elas estão nessa situação por quê? Por causa da responsabilidade de um homem extremamente imaturo, violento, criminoso. Então, ele é o criminoso. E é sim o feminicídio. Eu também acho. Ele age como um criminoso. Ele planta toda a cena do crime e ele quase mata o próprio irmão para livrar o filho dele da cadeia, né? E essa complexidade, pra mim, é o que torna a série muito mais interessante do que simplesmente ele pegasse uma arma e matasse. Porque mostra como que o feminicídio, como que essa masculinidade tóxica, vamos colocar no termo também do momento, contamina não só um homem, ele contamina toda a família dele, ele destrói toda a família dele.
Ele faz o filho dele cometer um crime por causa da masculinidade tóxica dele, assim. E no final das contas, além disso, no final de tudo, o que vai acontecer? O filho, ele vai pra cadeia, o filho dele vai pra cadeia, a menina, a mãe a Erin morre, e a ironia trágica e violentíssima, assim, e extremamente dolorida, é que essa criança, esse filho que sobra, vai ser criado por quem? Pela Laurie, que é a esposa dele. No final de tudo, além dela ter perdido um filho, ela vai ter que criar o filho da amante do marido, que é uma criança que ele estuprou, e vai meio substituir ali o lugar desse filho que ela perdeu, assim. Então, ou seja, as mulheres, né, que é isso que a Kel falou também, as mulheres ali na história da série estão sempre cuidando das consequências dos erros dos homens. Kel Gomes, a sua tréplica. Não, eu super concordo que a série ela não precisa ser panfletária. Isso aí pra mim não é uma questão, não. Acho que não precisa mesmo usar feminicídio, até nem sei se é um termo que se usa lá, né? Se usaria lá. Enfim, isso aí pra mim não é uma questão. A única questão, como eu disse, é a da solução de quem seria o assassino e como esse assassinato aconteceu, né? Em que termos esse assassinato aconteceu. Porque é isso, pra mim tá muito claro que a série tá abordando feminicídio, mesmo que não use a palavra, não precisa. É só uma denominação pra gente entender que além de ser um caso policial, é também um fator social, né? Mas aí é por isso que eu não achei que essa arma, né, nesse menino fosse algo, sabe, que desse a mesma força da forma como seria com o parceiro dela, Você né? já estava satisfeita com a resolução? Sim, eu já estava satisfeita. O penúltimo episódio. E aí eu sinto aí, que assim, me parece que eu... colocar o menino é tipo, vamos dar uma última reviravolta. Espera aí, você acha que acabou? Não. Pois é, não, é porque é exatamente isso, porque assim, eu não acho que seria... E aí você acha essa última resolução mais fraca que a anterior, também assim, no sentido eu assim, pensando em tudo que a série tava construindo, sem ser panfletária, ela, mesmo sendo o John, se fosse o John, eu acho que estaria abordando a questão do feminicídio, sem ser panfletário, mas trazendo esse dado, sabe? De que, em sua grande maioria, os assassinos são os companheiros. São as pessoas pelas quais as mulheres estão esperando amor, no caso, né? E recebem morte. Então, assim, aí quando vem a criança, aí já é uma outra questão, assim. Aí já também, como o Daniel bem falou, assim, é algo que a masculinidade tóxica que está afetando até a criação desse menino, né? Porque a primeira solução que ele pensa é eliminar essa mulher. O pai também tá fazendo algo errado, mas ele pensa em eliminar a mulher, como se ela fosse a única culpada. Eu acho que ele não vai querendo eliminar ela, ele vai querendo ameaçar ela pra ela parar de assediar o pai dele, o que ele acha que tá acontecendo. Ele não entende, obviamente, o que tá acontecendo, mas ele quer tentar resolver. E eu acho que ele não tem a mínima intenção de assassinar ela. Ele pega uma arma de uma forma inconsequente e responsável, mas ele é uma criança, ele vai ali pra assustar ela. E pra falar, olha, para de querer destruir minha família, para de querer de ligar pro meu pai. Eu acho, a opinião, assim, na minha leitura, ele não vai ali de forma nenhuma com a mínima intenção de matar ou atirar nela. E você, Ana? Não, isso é genial. Se ele fosse um psicopata e tal, ia ser ridículo. Agora, de qualquer maneira, eu acho que vocês já falaram isso. A questão... o John é o assassino, de todas as formas, se você for pensar. A Erin engravida, ele coloca ele fala, ela tá namorando o cara, em vez dele assumir esse filho, não, ele deixa parecer que o pai é outro, e ele nega essa paternidade que poderia ter evitado tudo isso. Ele poderia ter ajudado o próprio filho, né, inclusive na cirurgia, e o fato de ser o filho, eu acho que é a consequência desses atos dos adultos de tentando proteger as crianças e a família, eles fazem uma coisa muito pior. Então, esse menino, eu acho muito legal ser um menino, não só por uma questão de reviravolta, eu acho que é extremamente coerente.
Porque se a Lori tivesse mentido pra ela, pra proteger um marido escroto que já mentiu pra ela milhões de vezes, eu achava isso fraco. Quando eu vi, pareceu que era o John, eu falei, gente, a amiga tá fazendo isso tudo pra proteger esse marido. Agora, ela proteger o filho é diferente. Ela mentiria pra proteger o filho, não pra proteger aquele marido. Entende o que eu tô querendo dizer? E esse menino, sendo criado como eles queriam, né, que fosse um segredo da família, esse menino ia virar um feminicida no futuro, sim. E ele vai aprender, ele vai ter uma chance. E mostra isso, né? Porque também não é um filme de reformatório que vai mostrar, nem no Brasil, que vai ser pior ele no reformatório, nem nada. Pelo contrário, o menino tá lendo e tá. Ele vai se redimir. Ele tem a chance de se redimir. Tanto é que a amiga da Mare entende isso no final. É linda a cena das duas caindo na cozinha, sim, abraçadas, aquela coisa da sororidade. Essa cena que muito tem bonita. Forte ali. É bonita, né? mesmo. Que ela entende também essa... E isso que o Daniel falou é muito interessante mesmo, porque não é só da Mare com a amiga e a mãe, porque tem aquela amiga delas negra também, que ela cuida do irmão drogado e ela tem um marido pressionando ela por causa do irmão drogado. Sabe, é todo mundo segurando é sempre as mulheres mesmo segurando as pontas. Aquela mulher, amiga também que tá com câncer, que é sozinha, tá cuidando também do neto, de uma filha que provavelmente também engravidou na adolescência, que foi sequestrada, né, e que conta com a ajuda das amigas para resolver os problemas, né. Então não é só a questão de maridos ou de masculino. É um filme sobre sobre esse apoio feminino que uma dá à outra ali. Sim, que eu acho muito legal. São pontos de vistas muito interessantes. Como a Kel disse, ela teve mixed feelings, né? E depois que a gente conversou aqui em casa após assistir, e ela me disse isso, eu também fiquei pensando sobre essa questão, e eu acho que faz sentido, mas eu também vejo no que Daniel e Ana colocaram pontos também muito importantes, né, para a gente pensar como que isso é construído e o peso que tem desse garoto ser o último assassino, ser o culpado final. Agora, se a gente pensar também no John enquanto personagem construído desde o início como esse cara gente boa, tem uma cara, né, tranquila assim, quando a Mare vai lá atrás dele, né, para ela poder ir com ela até o pai da Erin para dar a notícia, ele vai, né, fica consternado e tudo, você não desconfia dele, né, assim como o Frank, né, e se você pensar nesses dois personagens, eles são meio que os lados opostos da mesma moeda, sabe? São esses caras que têm um carisma, né? Cuidam da família, tem essa cara assim boa e tal. E eu acho que acaba que funciona como contraponto o John ser o assassino pro Frank não ser, sabe? A série cria em você essa desconfiança, né? E aí você vai chegar até o final e ver que, então realmente esse cara gente boa, você não pode confiar 100%. Mas não quer dizer que todos eles são culpados e podem ser assassinos em potencial, sabe? Então, acho interessante como que isso acaba, né, coincidindo ali mais adiante na série. E a gente vai desconfiando só dos homens, claro, né? Pois não claro. Tem. Porque isso é legal da gente falar também. Aquele tanto de personagens, mas são só os homens que você sente a ameaça. Porque nessa de construir pistas falsas, a gente tem uma subtrama que a série se dedica bastante a ela, que é a da filha da Mare, né? A Siobhan, que é um nome que eu achei assim muito peculiar, nunca tinha visto esse nome, né? Siobhan, né? Siobhan, E... É um nome escocês, é um nome bem tradicional e relativamente comum escocês. Escocês, olha só.
Tem uma dedicação a essa trama dela com os relacionamentos, né? Com essa menina que ela acaba terminando, depois ela conhece a locutora da rádio, e você fica pensando, gente, isso vai dar em alguma coisa, talvez ela até seja a próxima vítima. Porque também acaba sendo te levando a pensar, né, mas por que tá mostrando tanto essa menina, né? Porque você fica assim, preocupado com ela a hora que ela sai de casa, ali mais pro final da série, sozinha, né? Nossa, essa hora e no final que ela das sai contas de casa, não tem nada, né? É ali... simplesmente assim, a construção da menina, que é um personagem coadjuvante bacana, né? Ali, na hora que ela sai de casa, foi tenso. No final do primeiro episódio, acho que fica muito claro que a estrutura não vai ir por esse caminho. Né? A gente fica tão acostumado a ver séries, clichês, e você começa já a sacar que não vai por esse caminho, porque ele faz aquela coisa muito, muito bacana, né? Que ela vai pôr o neto para dormir, aí começa tipo um clipe com uma música linda no piano, o filho vendo o céu, e aí ele vai mostrando o cotidiano, a mulher imprimindo os panfletos da filha desaparecida, o menino que acha que é o pai ninando o bebê enquanto a namorada tá puta, e ele vai mostrando assim esse cotidiano ali até chegar na menina morta no rio lá, que aí parece mesmo que vai ser essa coisa de série de meninas mortas, como no True Detective, como em tantas outras séries, né? E antes, e logo depois que ele chega na menina morta, você pensa, essa é a questão? Não, ele vai pra Mer acordando na cama do neto e vendo aquele rapaz, que você não sabe ainda que é o filho que morreu, que ela tá vendo aquele fantasma ali, né? E aí que vai ter o telefonema de que alguém morreu. Então, assim, ele vai pro ponto que e desvia pra uma coisa pessoal. Essa é a estrutura que ele já coloca desde o primeiro episódio. Sim. E que ele vai reiterando. Se você reparar, todos os episódios ela acorda com o celular chamando ela para alguma coisa, uma notícia ruim. E esse primeiro episódio ele termina cíclico. Ela acorda de novo com esse telefonema avisando desse assassinato e tal. E aí que vai desencadear a ideia da trama, né? Mas isso é muito legal que vocês falaram também desse pai, né? Que ele culpa uma hora, o Frank, ele culpa uma hora a Mary, falando que ela trabalhava tanto que ele que ficava com os filhos e cuidava dos filhos. Tanto é que quando ele separa dela, a mãe dela vai morar lá, como se ela não desse conta de cuidar sozinha dos filhos. Ele culpa ela o tempo todo, né? A menina tem muito mais afinidade com ele do que com a Mer, né? Ele parece um cara super legal e tal. E eu não acho que é só a pista falsa, não. Acho que tem essa estrutura de, a cada episódio, deixar a gente com a pulga de será que é esse? Será que é esse? Mas eu entendo isso como uma coisa de... Igual o padre também tem medo. Gente, como é que eu vou explicar que eu tava com a bicicleta da menina? Então, eu só levei essa menina uma vez, comprei coisa pra ela, ninguém nem sabe disso, pra que eu vou contar isso e me incriminar? Então eu acho que tá tudo muito justificado bem na trama. Sim. Justificado, inclusive, nessa estruturação de criar na gente suspeitas, que é comum desse tipo de série. Mas eu gosto de como ele ele vai desfazendo essas suspeitas com coisas muito pungentes. É porque é um desvio, na verdade, né, de atenção à história da filha da Mer, né? Porque tem essa suspeita de que tem um serial killer que está pegando essas meninas. E você acha que a Erin era vítima dele também. Né? Aí, aos poucos, você vai ver, né, que o caso é outro, né? Que são duas coisas diferentes. Então, eu acho que a menina funciona muito nessa outra do serial killer, de você achar que ela pode ser pega em algum momento. Eu queria só acrescentar duas coisas, isso que vocês acabaram de dizer, assim, muito interessante. Uma eu concordo totalmente com a Ana, essa sequência final, né, essa montagem final do primeiro episódio, em que a câmera, vamos colocar assim, vai passeando, a montagem vai passeando
né, por essa cidade inteira, vamos colocar assim, por todos aqueles personagens que a gente vai conhecer um pouco melhor durante os próximos episódios, assim, porque isso deixa bem claro, né, que a série, de novo, a série é sobre a comunidade, não é sobre o assassinato. O assassinato vamos colocar entre aspas, uma desculpa, é um plot, né, para você ter uma desculpa mesmo para passar um tempo ali naquela cidade, para ele te seduzir a ficar ali naquela cidade, mas a série é sobre a comunidade. E nesse sentido, né, o Brad Inglesby, que é o roteirista, o criador, é bom falar, ele não inventa, não é algo assim, exatamente original. Né, para que quem gostou de Mare of Easttown e quer ver algo parecido, assim, eu recomendo muito a primeira temporada, principalmente, de uma série inglesa chamada Broadchurch, que é uma série da BBC, e lá nas Europa tava no Netflix, eu acho que não tá. Mas enfim, quem, né, está acostumado aí, já anda pelos recônditos da internet, sabe, conhece as esquinas da vida, vai conseguir encontrar. E série Broadchurch é exatamente sobre isso, é uma série inglesa, sobre um crime também, um assassinato, etc, etc. E não é sobre o assassinato em si, é sobre a comunidade, sobre a cidade que chama Broadchurch, por acaso. E é protagonizada pela Olivia Colman, pra quem, como eu, amo a Olivia Colman. Ah, sim. Ela é a detetive e o David Tennant, né, que o David Tennant é do Doctor Who e da Jessica Jones, assim, os dois são os detetives do caso. É uma série maravilhosa, assim. Quem gostou de Mare of Easttown, recomendo, porque tem uma proposta... São séries diferentes, mas são propostas semelhantes, assim. Isso é uma coisa que eu queria colocar. E a segunda, queria comentar um pouco sobre o que o Renato falou agora em instantes, sobre essa questão do Frank e do John serem meio, né, duas faces da mesma moeda, vamos colocar assim, né, que são dois homens brancos ali que a gente sempre vai ficar, né, com o pouco atrás da orelha, o olho, a sobrancelha levantada, arqueada, né, não confio, porque, e eu queria colocar, porque isso é muito do momento, assim, inclusive eu li um artigo alguns dias, algumas semanas, né, falando exatamente sobre isso, o problema, né, o grande problema do homem branco, assim, nesse momento cultural que a gente está vivendo, né, o que as séries, o que os filmes vão fazer com seus personagens masculinos brancos, né, porque se a gente aprendeu alguma coisa nos últimos anos, assim, é que o homem branco não é uma coisa muito legal, né, não são pessoas muito boas em geral, assim, e é complicado isso, porque a gente passou basicamente, vamos colocar assim, 120 ou 150 anos, né, de história do cinema, e se a gente for olhar história da literatura mais ainda, né, com produções ficcionais majoritariamente centradas, se não dizer quase exclusivamente centradas, protagonizadas por homens brancos heróis, né, como o Renato falou no início do podcast, a gente está acostumado a ver o homem branco no centro da trama, e no centro da trama, para além do centro da trama, o centro da trama como herói, né? Ele é o personagem principal e ele é a pessoa boa, ele vai fazer a coisa heróica, ele vai solucionar o problema, ele vai vencer, né? Então, e nos últimos anos que a gente tem vivido, assim, a gente está problematizando muito isso, que a gente falou assim, olha, na verdade, quase todos os problemas que existem no mundo, quase todas as maldades que acontecem, quase todas as guerras que aconteceram, foram, na verdade, causadas por homens brancos. Homens brancos não são muito legais, não. Então a gente está num momento de crise, de como retratar, né? Então, agora os homens brancos são os vilões das histórias? Ou não? Como que a gente resolve isso? Então, o artigo estava problematizando isso de uma forma muito interessante, de como que algumas séries atuais, assim, estão tentando resolver essa querela, né? Porque, assim, se a gente for pensar o início desse boom atual criativo, né, das atuais, da televisão atual, ou do streaming atual, das séries, vamos colocar assim como um todo, começou há cerca de uns 20 anos atrás, né? E pelos primeiros 10 anos foi a era chamada Era dos Anti-Heróis, né? Era Breaking Bad, era o Walter White, era o Soprano, né? Era o Mad Men, era o Don Draper, assim, eram personagens, homens brancos quase todos, e extremamente amorais, assim, ou moralmente profundamente corrompidos, de moral no mínimo questionável, assim. E a gente era convidado por essas séries a ser seduzido por esses homens. Olha, esses homens, eles abusam de mulheres, eles matam pessoas, eles roubam todo mundo, eles assassinam, eles cometem genocídio, eles cometem feminicídio, eles traem as mulheres, eles não cuidam das famílias, eles usam drogas, mas olha como eles são legais, olha como eles são interessantes, olha como eles são sofisticados. E a gente passou uns 10 anos disso, e eram séries, enfim, todas excelentes, mas a gente tá num momento em que a gente não tem muito mais estômago pra isso, entendeu? A gente não tem mais... Quase ninguém mais tem saco pra ver um homem branco ser um puta escroto, fazendo um monte de baquice e a gente achar isso bonito. Não é um momento cultural, assim. Então as séries estão tendo meio que se reinventar. E teve um outro artigo do New York Times, também escreveu sobre isso recentemente, que a gente tá vivendo agora um novo momento da televisão, que é um momento
personagens decentes, os protagonistas decentes. Vamos centralizar as histórias, na verdade, em pessoas decentes que a gente quer passar, né, depois de anos de Trump, com a gente aqui, com Bolsonaro, com pandemia e com, sabe, uma séria decadência moral, né, das nossas instituições, assim. A gente, quando senta na frente da televisão, ou da tela do cinema, etc., ou do computador, a gente quer ver pessoas decentes. A gente não quer passar mais 2, 3 horas vendo, sabe, versões alternativas de Bolsonaro, ou de Trump, ou de quem seja, se dando bem, entendeu? Então a gente tem a Mare, né? A gente tem, né, Ted Lasso, que é uma série tá fazendo super sucesso também no momento, que é uma série sobre um homem branco, mas é um homem branco extremamente decente. Ele é definido pela decência moral dele, pela idoneidade, pela empatia dele, pela delicadeza e pela gentileza dele, pela capacidade que ele tem de estimular o melhor em todas as pessoas ao redor dele. Então, né, é uma reconfiguração, né, da cultura e da arte, assim, tentando responder a esse momento, né, que a gente quer voltar, de certa forma, no caso da Mare of Easttown, né, recentralizar a narrativa. Olha, tem esses homens brancos bem escrotos aqui, bem feminicidas e bem violentos, mas a série, na verdade, gira em torno das mulheres. O centro da série e o foco da série e a história da série é das mulheres, né, uma forma de lidar com esse momento. Hoje a gente tem Ted Lasso, né, que é o contrário, fala assim, olha, sim, os homens, tem um monte de homem branco que é escroto e é imoral e é violento e é assassino, mas olha, existe a possibilidade de um homem branco ser um ser humano decente, sabe? Isso não é impossível, sim, não é difícil. Né? Não, isso é muito interessante mesmo, Daniel. E falando em homem decente, eu acho que é o momento da gente falar sobre o Zabel, porque é um dos personagens que eu mais gostei na série, mas assim, eu mais gostei já bem avançado nos episódios, porque no início eu tava achando aquela coisa meio assim, que ele tá ali pra atrapalhar, porque é o que a Mare sente, né, quando ele é colocado no caso, ele não é um cara inexperiente que não vai saber lidar com aquela situação toda, e ele fica tentando fazer umas graças, né, pra ela, e ela não tá afim de brincar, de entrar nas brincadeiras dele. Ele tem umas cenas meio constrangedoras, né, com ela, então você fica meio com dó, na verdade. Mas à medida que a série vai avançando, eu fui gostando tanto dele, que quando chega o momento em que eles resolvem a questão do serial killer e temos o momento Game of Thrones de Mare of Easttown, eu falei assim, cara, puta merda, não é possível que isso aconteceu com ele, ele tomou um tiro na cabeça assim, eu fiquei torcendo pra ele ter sobrevivido, apesar de ter tomado um tiro na cara, sabe? Eu falei assim, cara, no próximo episódio vai mostrar que ele tá vivo, e o próximo episódio começa com o olho abrindo no hospital, eu falei assim, cara, é o Zabel, ele sobreviveu. Mas não era. Eu achei uma sacanagem. Não, excelente ator, né? Ele é muito bom, né? O Evan Peters, que o pessoal deve conhecer mais dos filmes do X-Men, né? Que ele interpretou o Mercúrio. Esteve agora em WandaVision. Eu tava né? pelejando pra lembrar de onde eu conheço ele. Mas eu achei uma sacanagem terem usado a morte dele como esse cliffhanger pro próximo episódio. E ainda por cima, meio que passa muito rápido ali, sabe? Eu acho que se a Mare teve essa dificuldade toda de viver o luto do filho, do Zabel, que ela já estava, né, construindo uma relação ali de trabalho com ele, praticamente inexiste, né? Não tem luto nenhum. Passa muito rápido. Eu entendo que é para avançar, né? Mas como é um personagem que não é um coadjuvante qualquer, com o qual você se acostumou durante boa parte da série, ali é uma parte do que eu não gostei como foi resolvido, não. Achei que a morte dele foi usada assim como um gancho de roteiro, sabe? Você achou? Eu me senti traído. Eu acho muito legal, porque ela vai lá ver a mãe dele bate na cara dela, né? Não, essa cena é muito boa. Ela nem consegue ficar numa boa em casa. Ela tá, eu sinto ela com um lutozinho, sim. Sim. Em relação a ele. É porque tem elipses, né, ali. E é necessário porque precisa avançar e resolver a questão que está sendo, né, principal ali para a trama.
Mas assim, porque eu me envolvi com o personagem. Você se envolveu com ele, entendeu? eu também me envolvi muito com ele. Eu cheguei naquele momento ali já assim, eu não queria que ele tivesse morrido. E ela subestimou ele, né? Exato, ela começa a gostar dele no dia que ele morre. Exato. Que é quando eles estão ali na ponte conversando, né? Que ele conta pra ela que ele também não é nada, ele também mentiu, né? Ele também errou. Eu gostei dele de cara, porque só de ele ser essa pessoa que respeita o espaço dela, sabe? Sim. Leva o café pra ela. Sim, já é... E a piada que ele fala? Nightmare. Nightmare. Não, mas assim, algumas coisas. Eu, como eu falei também no início, eu concordo um pouco com o Renato, que eu acho que esse momento da morte dele, eu acho que a morte dele, enfim, ela cumpre um papel ali de reviravolta e twist, mas eu concordo um pouco, em parte, com o Renato, quando ele fala que a resolução da morte dele é rápida. Pra mim, a parte do roteiro que eu acho dos 7 episódios mais frágil, aquela coisa assim, ele morre, aí no começo do episódio, o chefe dela fala assim, olha, você é uma heroína, você, sabe, salvou a menina, você é o melhor policial do mundo, por favor, volta e resolve o resto do crime. Verdade. Que na realidade, isso não. Se ela fosse uma policial afastada, isso não aconteceria assim nunca. Existe toda uma burocracia que ela teria que passar ali pra poder voltar a trabalhar. E a série meio ignora isso, e eu entendo, porque eu prefiro que a coisa mais rápido. Sem falar que ela tava atuando fora, né? Fora do direito de atuar, que ela tava de licença. Ela vai de pária da delegacia a ser a detetive heroína de novo, assim. Tá, eu acho isso frágil, mas ignoro porque a série funciona como um todo. Mas, de novo, assim, perdão por talvez voltar nessa questão novamente, tudo é gênero, mas nada é gênero, mas tudo é gênero, porque pra mim, essa questão da morte dele incomodar, e assim como incomoda, entre aspas, é meio suspeito, entre aspas, que o Guy Pearce, né, o que a gente comentou também, seja um dos atores mais famosos do elenco e que ele esteja ali simplesmente para seu interesse amoroso, é porque eu acho que, na verdade, a série, eu acho que até conscientemente, ela tá brincando, ela tá jogando com as nossas expectativas, os nossos próprios preconceitos com relação a gênero, entendeu? E porque assim, a gente só tá acostumado que um ator do naipe do Guy Pearce seja simplesmente um interesse amoroso. A gente não, de certa forma, a nossa cabeça não aceita isso. E ele dificilmente faz esse papel, né? Da mesma forma, a gente não acha que o principal policial masculino vai ser simplesmente assassinado a sangue frio, sem nenhuma cerimônia, assim. E que, na verdade, ele vai ser assassinado, e no final do episódio e da série, a mulher, que vai ser, de certa forma, ainda que de forma trágica, a heroína da história. Né? A série está subvertendo todas essas nossas expectativas de gênero construídas, né, por anos e anos e séculos de narrativas, de novo, centradas em homem, assim. Mas o melhor homem, ele não tem lugar, ele tem que morrer, né? Porque naquele lugar ali, o melhor homem é eliminado. Eu pensei nisso também. Eu falei, mas o único que é legal, eles mataram, putz. Por anos e anos e anos, o que aconteceria, na verdade, é o contrário, né? Que teria um protagonista masculino, e aí teria uma mulher ali inexperiente, uma mulher que serviria, né, potencialmente como interesse amoroso também, uma mulher que seria engraçadinha, que seria pro público se afeiçoar a ela, e aí no quinto episódio vai lá, a série mata a mulher e deixa o homem ser o grande herói da história. É verdade. E, né, no certo sentido, Mare faz exatamente o contrário, assim. E é curioso, porque essa mesma sensação que o Renato descreveu, de ter, né, ficar chocado, assim, ter se chocado com a morte no final e ter torcido para que na semana seguinte, no episódio seguinte, ele não tivesse morrido, seria aquela grande clichê, aquela grande inverossimilhança. O tiro só pegou de raspão, ou ele tá em estado de crítica, né? Atravessou. Isso não acontece. Mas é exatamente essa mesma história que você contou, eu ouvi de um grande amigo meu, dos meus melhores amigos lá em Portugal, que é brasileiro também, que é o Jean. Eu vi Mare of Easttown, eu vi quando tava passando na televisão, e aí eu fiquei, sei lá, 7 semanas falando com ele, essa série é a melhor série do ano, é maravilhoso, é Kate Winslet sensacional, isso tem que ver, eu fiquei enchendo o saco dele pra ele ver, e aí ele falou assim, não, então tá, quando terminar eu vou ver tudo de uma vez. E aí ele viu depois que tinha terminado, e aí quando ele teve exatamente a mesma sensação, ele se afeiçoou muito ao personagem do Zabel, e era o personagem que ele mais gostava. E aí, quando ele tava assistindo esse episódio, quando ele viu o tiro, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, e na mesma hora ele falou assim, não, ele levou um tiro. E aí ele ficou meio desesperado, ele começou a mandar uma série de mensagens, não, ele não pode morrer.
E aí no dia seguinte a gente foi almoçar, a gente não viu o episódio, e ele falou assim, não, me conta, ele vai estar, ele sobrevive, é óbvio que ele vai estar no hospital e tal. E eu sou uma pessoa que se nega a dar spoilers de todas as maneiras, assim, porque, não, você tem que ver o episódio. Mas eu vi que ele tava tão desesperado, que eu disse, olha, não vou te, sabe, eu não vou te dar falsas esperanças, vãs ilusões, porque não, ele tá morto, ele morreu, entendeu? Ele levou um tiro no meio da fuça, literalmente. Não tem como ele tá vivo, sacou? E ele ficou muito revoltado, ele quase falou assim, eu não quero ver mais a série, então não... Jean, me solidarizo com você. Tamo junto. Mas os bons homens, eles vão ter alguém para se identificar ali nele, né? Porque é muito fácil a gente se identificar com qualquer personagem feminina ali, nós como mulheres, né? Mas ele realmente, ele é o melhor personagem masculino, então é natural que os homens se identifiquem com eles, porque é uma amostra de escrotos de todos os níveis, né? E ele acaba se tornando... Até o padre, que poderia ser legal, ele tem uma suspeita ali que a gente não sabe o que rolou na outra paróquia direito e tudo, né? Então eu acho que é comum essa identificação, né? A gente procura alguém para se identificar e ele ainda morre. Mas aquilo ali eu acho que também é um pouco para reforçar, porque é a cena de ação mais forte, né, do filme. Sim, aquela. É um tiro de repente, aí ela tá sozinha, ela tá desarmada, ela tem duas meninas desesperadas pedindo ajuda dela, e tem um doido com câmera atrás dela, e ela com o braço machucado. Não é muito foda aquela cena, é uma cena de ação para uma mulher heroína fabulosa. Ela tá sozinha pra dar conta de tudo aquilo. É muito bem montado, assim, ele constrói o suspense muito bem, assim, né? Aquela localização daquela casa que a gente não conhece muito bem ainda, e ele consegue te localizar perfeitamente onde ela tá, onde ele tá, como que ela vai fazer, e né, como que ela vai sair dali. E a gente sabe que ela é a Kate Winslet, a série tem o nome dela, assim, inconscientemente ou não, a gente sabe que ela não vai morrer, já é o 5º episódio, o cara acabou de morrer, ela não vai morrer também. Mas a gente não sabe como que aquilo vai se resolver, assim. E é curioso que eu tava vendo, eu vi N entrevistas depois com a Kate Winslet, porque eu sou mega declarado fã dela, assim, eu acho ela incrível, e é curioso que mais de 20, que 30, quase 30 anos de carreira que ela já tem, assim, trocentos filmes e personagens e prêmios e tal, é a primeira vez na carreira dela que ela usou uma arma em cena. Ela falou que nunca tinha usado uma arma. Olha. E ela falou que foi uma sensação super desconfortável, assim. Mas falando, aí eu acho que a gente tem que falar um pouco também, inevitavelmente, de Kate Winslet, assim, eu acho, honestamente, sinceramente, eu acho o Evan Peters um ator bom, mas um tanto limitado, assim, em alguns momentos. Sim. Mas eu acho que a química e a dinâmica entre o Zabel e a Mare funciona exatamente porque é mais ou menos a mesma dinâmica entre o Evan Peters e a Kate Winslet. A Kate Winslet tem uns olhares, umas expressões pra ele maravilhosas, assim, porque, como a Renato falou, ela não tem o mínimo de paciência com ele, ela não tá ali pra ensinar ele nada, ela não tá com saco pra falar quem é primo de quem é vizinho de quem, pra explicar a dinâmica familiar e comunitária daquele lugar. E é a mesma dinâmica da Kate Winslet pra mim, olhando pra ele e falando assim, velho, eu não tô aqui pra te ensinar a atuar, entendeu? Sabe, essa série é minha, ela tem o nome da minha personagem, eu vim aqui, sabe, ganhar meus Emmys, entendeu? Dar meu show, roubar todas as cenas, e eu não tenho tempo pra ficar segurando sua mão, entendeu? Mas eu acho ele bom, eu acho que ele funciona direitinho pro papel. Inclusive esse carisma, em tão pouco tempo de personagem, da gente ficar afeiçoado aí. É verdade. Gente, o papo tá assim, maravilhoso, né? Mas temos que encerrar. Então vamos para as últimas considerações, se vocês quiserem fazer alguma pontuação. Eu diria que só para fechar aqui a minha participação, que tudo que eu anotei aqui eu consegui falar de algum jeito. Mas só falar um pouquinho do diretor, né? Porque até o momento é o melhor trabalho dele que eu assisti. Antes da série, ele fez aquele filme A Caçada, The Hunt, que é um filme de ação que é bem dirigido, né, bem conduzido. Essas cenas, igual essa que a gente comentou agora, ali da casa do serial killer, é uma amostra do quanto que ele é bom, né, na condução dessas cenas de tensão. E nesse filme A Caçada, ele tem uma habilidade muito boa para isso. Mas é um filme bem questionável do ponto de vista moral, né? Você fica meio na dúvida se, esse filme tá no lado político mesmo, né? Parece que pende para direita,
depois você não entende bem se é a esquerda, enfim. Tem uma coisa meio estranha ali. Mas... E ele, antes tinha... Então? É uma coisa... não sei, não acho que nem chega a ser isso, não. Terceira via? Mas é um filme interessante, acho que vale a pena as pessoas conhecerem, né? É de 2020, inclusive. É um desses que estava ali em suspensão por causa da pandemia e acabaram sendo lançados no streaming, né? Enfim. Mas é um cara para se observar, né? Porque acho que aqui ele fez realmente um trabalho muito, muito bom, junto com esse roteirista, que também é alguém aí para a gente acompanhar, né? O nosso estimado aqui, Brad Inglesby. Então é isso, vamos ver aí no Emmy como todos eles se saem, né? A concorrência pesada, inclusive, nessa categoria de Mare, temos ainda o Gambito da Rainha, inclusive temos podcast aqui no Cinematório, I May Destroy You, que foi um dos destaques aí de 2020, também é da HBO, The Underground Railroad, que é do Barry Jenkins, né? Da Amazon, e WandaVision, que é o da Marvel, da Disney, enfim, uma categoria aí peso pesado. Eu acho assim, que eu não sei, eu sinceramente não sei, que né, a gente tá gravando isso antes do Emmy, muita gente talvez vai ouvir isso depois, tá falando, né, fala assim, eles não sabem de nada. Mas eu sinceramente não sei quem vai ganhar essa categoria, porque eu acho até Mare of Easttown, o grande favorito era o Gambito da Rainha, porque ele ganhou todos os prêmios até agora, e realmente é uma excelente, é um trabalho muito bom, assim, mas agora eu acho que com Mare, por seu trabalho tão bom quanto, ou talvez alguém vai argumentar melhor ou pior, mas por ter saído depois, tá tão recente na memória das pessoas, talvez Mare acabe passando na frente, assim, nos 45 do segundo tempo, porque, né, por exemplo, o Gambito da Rainha tá mais antigo e agora, né, e Mare, as pessoas estão com esse momento de excitação mais recente, assim. Mas I May Destroy também é genial, assim, algo que, né, a gente nunca viu nada parecido, e uma história contada daquela forma, e com aquela honestidade, com aquela crueza, assim, é algo único, não só na história da televisão, mas, né, em termos de narrativa sobre estupro e violência sexual, mas eu acho que exatamente por essa grande qualidade, né, e por esse diferencial, e por ser algo tão violento, no certo sentido, difícil de assistir em momentos, talvez não ganhe por isso, assim, porque tem muita gente que não consegue chegar até o final, inclusive mulheres, porque tem gatilhos ali, obviamente, de todas essas séries, talvez seja das mais, ou a mais corajosa, assim, mesmo um pouco também com Underground Railroad, que eu achei uma série linda, tudo do Barry Jenkins, né, extremamente bem filmado, bem atuado, e a trilha é maravilhosa, mas é violento demais, assim. É violento demais, achei difícil de assistir. Difícil. É pesado. No melhor dos sentidos, mas é difícil, assim. Não, é pesado demais. Eu acho que é muito necessário também esse tipo de série, porque faz a gente sentir esse peso. É um horror. A gente tem que ter contato com essas questões desse ponto de vista que a gente não está acostumado. É muito impressionante o Underground Railroad. Agora, só para fechar aqui do Mare, que eu queria falar, né, que no 6º episódio, né, que vocês estão falando que resolveu rápido a questão do carinha e tal, mas ali que vai resolver a questão dela, começa a resolver a questão dela ali, que ali a gente vai ter acesso ao flashback da morte do filho dela, ali vai resolver a questão dela com a filha e de você entender a relação dela com a filha, que a filha queria que ela tivesse achado o corpo, e com a própria mãe dela, né? Que a mãe dela fala, olha, eu sempre estive do seu lado, mesmo quando eu fingi que eu não estava. E a filha vai falar com ela, essa cidade é melhor por sua causa, né? Quer dizer, que ela é a pessoa que cuida ali de tudo. E é muito bonito, por isso que é muito legal, quando resolve toda a questão do crime, se ali resolveu a questão das mulheres desaparecidas, né? Depois vai resolver a questão da Erin. E aí, a última cena eu acho fabulosa, que é ela subindo a escada, né, que é super metafórica também, né? Dela indo de encontro ao fantasma do filho, né, na casa dela. Que é tão bonito no flashback, quando mostra elas tentando subir a escada, aí você vê o pé do menino pendurado, né, enforcado, e ela cai, a câmera muda de ângulo, ela cai da escada. Quando ela tá subindo, ela vê, ela cai.
E aí no final ele vai lá pro corredor e você vai ver só as perninhas dela sumindo ali. Eu acho muito bonito esse final, porque aí você vê que essa é a questão a ser resolvida, né? As questões pessoais que tinham que ser resolvidas ali. Sim, é um plano lindo, assim, é um plano belíssimo, uma imagem belíssima, né? Uma fotografia quase assim, e que você quase, às vezes eu tenho isso, eu tô vendo uma imagem assim, acaba agora que vai ser perfeito. E ele acaba bem nessa imagem, né? Deixando assim, agora a gente tem que deixar essa mulher, né? Entrar nesse trauma dela e né, superar esse trauma dela sozinha. A partir de agora ela não pertence mais a gente, assim. Sim. E é uma imagem linda, assim. A Renata tá falando agora há pouco, né? Do diretor, do Craig Zobel, né? Realmente é um diretor não muito experiente. Ele, né, para além desse filme que o Renato falou, ele dirigiu um episódio de Westworld, que Westworld é uma série que eu não sou muito fã, não gosto muito, mas eu acho que ele dirigiu o melhor episódio da série, que é um episódio que se passa na parte samurai, lá do parque, e é o episódio, talvez, visualmente, em termos de mise-en-scène, mais interessante da série, na minha opinião. E também dirigiu alguns episódios de The Leftovers, que é uma série que eu nunca vi, mas é extremamente elogiada. Eu acho que foi por esse meio histórico dele com a HBO que ele foi ali, né, contratado pro trabalho. Mas, enfim, que ele tem, assim, a gente fala de televisão muito com foco no roteiro e no roteirista, porque realmente a séries é meio o universo, né, o seara dos roteiristas, enquanto o cinema a gente tem a expressão de que é o seara do diretor, do cineasta, né, mas essas minisséries, especialmente, que são feitas hoje em dia, existe sim profundamente um cuidado visual e audiovisual impressionante, assim, né, em graus diferentes, né, para diferentes produtos, mas esse plano, né, final da série, da minissérie, como a Ana descreveu, assim, mostra que existe uma consciência, uma narrativa visual, né, ali muito, muito consciente e muito competente, né, capaz de despertar todas essas emoções, impressões e opiniões que a gente acabou de discutir aqui. Muito bom, muito bom. E a gente então vai chegando aqui ao final do nosso episódio sobre Mare of Easttown. Agradecer aqui demais a participação da Ana e do Daniel, que sem dúvida enriqueceram aqui o debate e trouxeram aí pontos de vistas e comentários muito, muito instigantes para tornar a série ainda melhor, né? Porque eu acredito que é isso, a experiência de quem escuta os podcasts, nem só aqui do Cinematório, claro, qualquer um, é você ter essa discussão ampliada, né? Você ter uma perspectiva, várias perspectivas, na verdade, que em contato com a sua tornam a apreciação de um filme, de uma série, ainda mais interessantes. Então, obrigado, viu, gente? Valeu mesmo, foi muito bom o papo. Obrigado pelo convite, que você aceitou que eu fiz e que depois você me fez de novo. Então, estou que bom que você se convidou, Daniel, foi ótimo. Maravilhoso. Tava saudade de conversar com você. Saudade de vocês também. Maravilhoso. Muito bom. E esperamos que você que tenha escutado aí o programa, tenha gostado também. Muito obrigado pela audiência, você que esteve conosco aqui. E deixe também aí suas opiniões, seus comentários. Concorda, discorda do que a gente falou aqui? Deixa aí. De preferência, tá, pessoal, na página do site aí do episódio, mas também pode usar as redes sociais, mas lá no site a gente tem uma forma mais organizada, né, de ter essas discussões. Então a gente aguarda aí as manifestações de vocês. É isso, né, Kel? Bora? Bora. Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.